Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que vos fala é o Leandro Barros, e venho trazer a quarta parte do estudo sobre a fé que restaura. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e os que já são, possam ativar o sininho das notificações, para que o YouTube possa te avisar quando eu postar uma nova mensagem. Peço também para que você deixe o seu like, para que o YouTube possa priorizar as mensagens e outras pessoas possam ser edificadas através dela. Então, meus irmãos, peço para que os irmãos possam acessar o site. Todos os dias eu coloco uma mensagem lá, uma mensagem de 5 a 10 minutos, porque às vezes aqui no canal demora 3 dias, 4 dias eu postar uma mensagem, mas lá no site, todos os dias, tem uma mensagem lá do Leandro Barro para vocês. Mensagens edificantes. Também aproveito para fazer a compra do livro. O livro está vendendo bastante. Eu tenho uma novidade, para aqueles que adquirirem o livro. Assim que você adquire o livro, você recebe um convite para conversar comigo ao vivo, para tirar sua dúvida, ter esclarecimentos acerca da sua condição, da sua situação. Então, assim, eu tenho conversado com muitas pessoas e tem sido bem legal. Tenho conhecido pessoas especiais, que ali é uma conversa onde não só eu falo, como aqui no canal, mas nós conversamos. Então, entre lá no site e adquira o seu livro, e assim que o seu pagamento for computado, você receberá um convite para conversar comigo. Amém? Que Deus abençoe. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, toma em tuas mãos, Pai, a tua palavra, através do teu Espírito Santo. O Senhor me dê capacidade para pôr em palavras aquilo que o Senhor me revelou em meu coração. Ajuda, Pai, que através desse estudo da fé, possa ser construído, Pai, uma ponte para termos intimidade com o Senhor. Fala ao nosso coração, tira toda a dispersão, toda a falta de entendimento, toda a distorção na palavra, que o Senhor, Pai, possa conduzir cada vogal, Pai, cada palavra aqui proferida. Eu entrego a minha vida diante do teu altar, no nome de Jesus. Amém. Pai de Cristo, irmãos, vamos para a quarta parte do estudo sobre a fé para restaurar. Este estudo é para que os irmãos que buscam a restauração de suas famílias entendam que nada é pelo que façamos ou pelo que possamos vir a fazer, e sim pela misericórdia de Deus que se manifesta através da graça e da fé. Pois a graça de Deus, ou seja, o amor e o desejo de nos abençoar, é que nos tornará possível o retorno de nossos cônjuges, e sendo assim a restauração da nossa família. Então, o que eu preciso para alcançar isso? Fazer sacrifícios? Viver de campanhas? Sacrificar minha carne e até minha saúde com jejuns intermináveis? Claro que não. Quem vive e pensa que Deus só abençoa quando se busca para alcançar o que deseja, aniquila a mensagem principal da cruz, que é a graça, através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz a palavra. Em Romanos 9, versículo 30, 32, diz que os não-judeus, ou seja, os gentios, que não procuravam ser aceitos por Deus,
foram aceitos por meio da fé. Porém, os judeus não encontraram o que estavam procurando. Por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas orações, das suas ações, e não por meio da fé. Os judeus pecaram justamente em buscar a Deus pelo que Ele podia dar, por suas bênçãos. E por isso Deus os rejeitou, porque Deus não abençoa por merecimento, e sim pela misericórdia. Já os gentios, que a palavra diz que não buscavam a Deus e nem o reconheciam, mas por conta da fé, eles foram aceitos. A Bíblia inteira, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, mostra que Deus é de total confiança. E é isso que Ele espera de nós. E por conta disso, hoje Deus vem através dessa mensagem dizer que Ele é digno de toda a nossa confiança. O tema da mensagem é o mesmo das outras partes do estudo: fé para restaurar. E o assunto: confiança. Irmãos, o intuito deste canal é trazer de volta a consciência de que Deus não deve ser conhecido como um Deus abençoador somente, ou seja, um Deus que existe somente para cumprir promessas, uma vez que Ele as fez. As promessas que Deus faz nunca deveriam ser encaradas como uma dívida, como muitos cristãos sem conhecimento da palavra insistem em anunciar. Ninguém poderia ser ensinado que se deve reivindicar de Deus o que Ele prometeu. Não, isso não deveria ser ensinado e muito menos aprendido. Quem aprende que deve pedir a Deus para que Ele cumpra o que prometeu, não busca achando que não tem direito, pelo contrário, na verdade pede porque se acha no direito de receber, pois ninguém pede ou busca algo que não pense ter direito nenhum naquilo. Isso vai totalmente na contramão do que Deus realmente espera de nós, que é a confiança total nele. Como sempre digo, eu tenho certeza que Deus não espera que sejamos filhos pedintes somente, que só o procuram quando precisam dele. Deus é o nosso Criador, e isso garante que Ele nos conhece por inteiro, e sendo assim, Ele, melhor do que qualquer um, sabe de todas as nossas necessidades e quando as deve suprir. Gênesis diz que Ele, como o pó da terra, nos formou. Estivemos entre os seus dedos para sermos moldados. Deus desenhou cada curva do nosso corpo. Como o oleiro molda o barro, assim o Senhor nos moldou e nos fez um para a sua honra e outros para a desonra, como diz Romanos 9, 21. A confiança é praticamente o que alguém que queira ter fé em Deus precisa ter nele. O texto que Deus me trouxe para revelar esta palavra sobre a confiança está em Jeremias 18, versículo de 1 a 10, que diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar,
se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Agora vamos para o texto base do estudo, que já foi lido nas outras partes. Está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16, que diz: Deus já havia dito a Moisés: se eu quiser ser benigno com alguém, eu sê-lo-ei, e terei misericórdia de qualquer um que eu quiser. Assim, as bênçãos de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las ou trabalha arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdias daquele que Ele quer. Amém, meus irmãos? Bem, como eu sempre falei nas outras 3 mensagens, eu continuo falando sobre esse texto base. Onde nesse texto base mostra que a busca incessante pelo que você quer é o que vai possibilitar que Deus te abençoe. Em lugar nenhum nessa palavra mostra que é pelo buscar ou não buscar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus são dadas porque Deus tem misericórdia daquele que Ele quer. Então, está bem claro para nós que não depende da nossa busca. Porque se nós crermos que para Deus restaurar o casamento, ou para Deus curar uma enfermidade, ou para Deus abrir a porta de emprego, necessitar da nossa ajuda, da nossa oração, isso aniquila a graça. Porque a graça é um dom imerecido. Ou seja, você não faz por onde merecer. E como nós vimos na mensagem passada, quem intercede por nós é o Espírito Santo. Ele não precisa da sua ajuda, pois interceder por causas impossíveis é a especialidade dele. Então, descanse, confie e espere a misericórdia de Deus através da sua fé. Bem, a palavra que foi revelada hoje nessa quarta parte do estudo, ela fala sobre o oleiro. Ali ele trabalhando sobre a roda e fazendo barro. E essa palavra ela é crucial para sabermos quem está também nesta batalha em nosso casamento, nessa batalha em que nos encontramos. É crucial para entendermos o tamanho do nosso Deus e que a nossa vida está em suas mãos, assim como o vaso está nas mãos do oleiro. Nada foge do seu controle, meus irmãos, muito menos seu marido e sua esposa, por mais que eles pensem que podem viver a vida deles como querem e sendo assim fazendo o que lhes dá na telha. Acredite, Deus sabe e tem até mesmo eles em seu controle. Hoje, vamos ver que Deus é misericordioso sim, porém seu agir é de acordo com seus princípios, ou seja, Deus dita as regras a todo tempo. Ele levanta, mas também derruba qualquer um de acordo com o propósito que Ele tem para a obra em nossas vidas. Deus está trabalhando para que a restauração aconteça da melhor, mais correta e da forma mais completa. Não temos motivos para estarmos inquietos, muito menos ansiosos, mas nos encontramos assim pelo simples fato de acreditarmos mais nele como uma fonte de bênçãos do que como Deus de amor e de misericórdia. Deus manda o profeta descer à casa do oleiro para que ele veja que o oleiro tem poder de pegar o vaso que estraga e refazer quando quiser e do jeito que quiser. Aquela visão foi dada ao profeta para que ele pudesse transmitir ao povo de Deus que perdeu a confiança nele, para que eles entendessem que o Deus deles era a solução para todos os seus problemas,
que a vida deles estava destruída, mas que Deus poderia refazer tudo de novo. E é exatamente isso que ele estava disposto a fazer. Por isso é que ele enviou o profeta até a casa do oleiro. Da mesma forma, meus irmãos, eu creio que Deus me trouxe até esta passagem para me mostrar o poder que ele tem sobre a minha causa e sobre toda a minha vida. E eu vim aqui hoje para lhe transmitir essa mensagem, para te dizer que precisamos confiar de olhos fechados em nosso Senhor. O casamento estragou como aquele vaso, mas Deus pode refazê-lo. Porém, o vaso que Ele quer refazer primeiro é o nosso vaso pessoal. Como falo nas mensagens, precisamos voltar ao oleiro para que Ele refaça o nosso vaso. O problema é que sabemos que precisamos dele. Sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Mas mesmo sabendo que sem Ele não é possível, nós ainda queremos fazer que Ele faça do nosso jeito. Aí está o problema. Esse problema ele foi identificado no final do versículo 4, que diz: Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Estar nesse vale e estarmos buscando a restauração é o correto a se fazer. É justamente o que Deus espera de você, meu irmão e minha irmã. Saiba que só por isto, só por você pensar dessa forma, você já tem a ajuda e a atenção de Deus. Então, irmão Leandro, se eu estou esperando no Senhor, estou buscando a restauração do meu casamento, ao invés de partir para outro, por que Deus não atende às minhas orações? Se eu estou agindo segundo a vontade dele, por que ele não age em favor do meu clamor? É simples, meus irmãos. Como disse o final do versículo 4, esse versículo ele define toda a relação do oleiro com o vaso. Define o que Deus espera de nós. A relação entre o vaso e o oleiro é a confiança. O vaso está quebrado e por isso ele não pode dizer ao oleiro como ele deve fazer para que o oleiro o refaça. O final do versículo 4 define todo o trabalho de restauração e define quem é o único que deve tomar a frente e o comando de todo este processo que você está passando. Nesta passagem, Deus dá o segredo do sucesso. Só não enxerga quem está atrás das bênçãos que Ele pode dar mesmo. Está cego. Ele diz que o vaso só fica perfeito se ele tornar a fazê-lo como bem lhe parecer. Ou seja, tem de ser do jeito dele e não do jeito que achamos que deve ser. Aí está o erro e a causa de tanto sofrimento. Passamos muito tempo idealizando, sonhando, viajando, planejando, arquitetando, sem dar descanso à nossa mente, que se alimenta somente de restauração de casamento, sendo que Deus está trabalhando primeiro para refazer o nosso vaso que estragou. Minha irmã e meu irmão querido, chega, né? Por favor, chega. Está na hora de dar um descanso à sua mente, dar um descanso à sua alma e parar de buscar Deus para Ele consertar o que você e o seu cônjuge estragaram e deixar tudo nas mãos dele. Estas mãos são habilidosas. Você precisa somente confiar no oleiro. O oleiro é especialista em refazer o que foi estragado. Por favor, me ouçam. O oleiro é mais importante, mais poderoso, mais amoroso, mais inteligente, mais habilidoso e infinitamente mais misericordioso do que o vaso. O vaso, ao contrário do oleiro, é sensível, delicado,
se estraga com facilidade, não tem vida própria. Então, não há o que se fazer, a não ser confiar no oleiro e no trabalho em que ele está fazendo para restaurar o que estragamos. O oleiro não está preocupado com quem estragou o que ele fez. Ele está preocupado em restaurar o que está estragado. Vou repetir o que Deus me falou, pois ao ouvir isso, eu me senti envergonhado por achar que meus pecados têm mais peso para Deus do que a remissão deles. Meus irmãos, o que Deus quer dizer é que Ele não está preocupado pelo que estragamos, mas a maior preocupação dele é restaurar o que foi estragado. Entendeu? Bem, se você entendeu mesmo, a partir dessa mensagem não vai mais se preocupar e vai entender que não precisa pedir, não precisa dizer para Deus o que você quer que Ele faça ou como você quer que Ele faça a restauração acontecer e nem quando. Entenda de uma vez por todas que Ele tem o controle de tudo que você tem e de que você é também. Ele é o oleiro, Ele é o Deus soberano. Só descansa, meu irmão, minha irmã. Só confia, só espera. Aquieta o coração. Repetindo novamente o final do versículo 4, que é o que você precisa entender. Ele diz que a prioridade é fazer de você o outro vaso, segundo bem parecer a Ele, segundo como Ele achar que deve fazer. E isso inclui que também isso será feito no tempo dele, pois só Ele sabe o tempo necessário para fazer como Ele bem deseja. Uma obra completa, sem pressa e nem atalhos. Conseguiu entender? Consegui transmitir de forma clara como Deus transmitiu a mim quando eu estava assim ansioso como você está? Espero que sim, pois quando Ele me explicou isso, foi como um bálsamo para o meu desespero. Foi como um conforto na hora da angústia, pois consegui entender que quanto mais eu procuro, menos eu acho. Mas quando eu descanso e confio, Ele volta a trabalhar no que eu estraguei. Forte, né, irmãos? Como caíram escamas dos meus olhos, que me deixavam ansioso, inquieto. Quantas escamas caíram depois dessa palavra do oleiro? Como eu sempre digo em algumas mensagens, Deus sempre nos avisa do que está acontecendo. Nós que não damos atenção. E dessa vez, Ele avisa: confie em mim, que tudo dará certo. O versículo 6. Vejam só, irmãos, que declaração de confiança. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, neste versículo, quando Deus faz essa pergunta sobre se Ele não pode fazer como fez o oleiro, Ele mostra que conhece a nossa desconfiança. Ele reconhece que não confiamos nele como deveríamos, mas mesmo assim, Ele declara que como oleiro, Ele só vai parar quando o vaso estiver totalmente pronto. Isso é muito forte, meus irmãos. Um Deus que não se ofende com a nossa falta de confiança, mas que mostra seu poder ao invés de nos punir por não sermos gratos, por ter nos criado e dado tudo por nós. Versículos 7 e 8 são versículos de advertência, e por conta disso, quero que a atenção dada nesse trecho desta mensagem seja total por vocês. Se não entender, volte o áudio e escute novamente. E depois,
vá até a Bíblia, leia a palavra e releia, que se não entender aqui nesse áudio, te garanto que precisará entender, ou pagará caro demais por não obedecer o que Deus revela aqui agora, nesses versículos. Versículos 7 e 8 dizem: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Ei, isso lembra algo que foi arrancado de sua vida? Algo que foi derrubado sem chances de evitar? Tem algo em sua vida que foi destruído? Pois é, agir de Deus para te transformar, meu irmão. Para gerar mudança em você. Por isso, disse para você prestar muita atenção agora. Pois Deus espera mudança de atitude vinda da minha e sua parte. Ele praticamente está dizendo que se você e eu nos arrependermos de tê-lo deixado para segundo plano, de termos negligenciado tudo o que Ele deu para nós cuidarmos, e falhamos ao fazer isso por termos agido por conta própria, se nos arrependermos disso, Ele muda de ideia e faz tudo voltar ao que era antes. Não estamos aqui para pedir, pedir e pedir. Estamos aqui para sermos transformados. Deus quer nos mudar e levar a um estado de obediência onde será seguro e Ele não precisar mais arrancar, derrubar e muito menos destruir novamente, para que possamos aprender a dar valor às coisas de Deus. Deus tem sempre planos bons e o melhor para nós. Porém, nossa natureza pecaminosa não nos deixa ver como a nossa maldade incomoda Deus. Todos nós fomos avisados que as nossas atitudes em nosso matrimônio estavam sendo maus aos seus olhos. Veja o que ele diz no início do versículo 8. Ele diz: se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei. Viram? Ele fala, ele mostra. Porém, essa nossa mania de dizer: eu fiz tudo certinho e ninguém reconhece, ou então eu fiz tudo para dar certo, mas não fui reconhecido. Essa mania de que só o outro que erra e nós, quando erramos para o bem do outro, é que não nos deixa ouvir quando Deus nos avisa que havia alguma maldade em nós. Em nossas afirmações, que só nos deixava ver nossa vontade egoísta. Que miséria de pensamento que nos fez tomar essa pancada que nós tomamos. Estamos aqui para olharmos para dentro de nós mesmos, mas ao invés disso, continuamos olhando para o erro dos nossos cônjuges e declaramos que fomos vítimas dele, sendo que fomos vítimas de nossa própria cegueira espiritual. E se não aproveitarmos essa maravilhosa estadia no deserto e pararmos de nos fazer de coitados, vamos viver com Deus, mas desagradando Ele. E sendo assim, Ele continuará arrancando, derrubando e destruindo mais coisas em nossas vidas, até ouvirmos a sua voz que nos alerta para nos arrependermos da nossa maldade. Mas ao invés disso, estamos na derrota e continuamos nos achando os corretos. Por isso que se ouve tantas ofensas a pessoas que estão lá com os cônjuges, tanta briga entre nós e os pais dos nossos cônjuges, contra os amigos, contra a família e etc. Será que todos estão errados e nós certos, só porque estamos esperando em Deus? Então por que a nossa vida está nessa desgraça toda e a vida do cônjuge muitas vezes fluindo? Bom, acho bom parar para pensar um pouco nisso
e parar de ficar dizendo a Deus que é bonzinho, que não merece o que está passando, como se Deus fosse injusto ou cego para não ver o que você passa agora. Melhor se enxergar, porque Deus já falou para se arrepender de suas maldades, pois essa cegueira pode ser o que está impedindo de deixar a restauração do seu vaso e do seu casamento realmente nas mãos do oleiro. Se enxergar diferente de como Deus te enxerga é cegueira espiritual, é falta total de confiança no que Ele te fala. Jesus é o maior e melhor espelho que existe, pois ao olhar para Ele, verá como você é imperfeito. E quem não enxerga direito corre o risco de trilhar o caminho errado, achando que está no caminho certo. É bom se enxergar e se arrepender logo, porque quando Deus restaurar seu casamento, sua vida, e se você ainda estiver agindo por conta própria, Ele pode mudar tudo de novo e a desgraça cair sobre a sua vida novamente. Veja o que Deus deixou bem claro ao seu povo, e isso que Ele deixou serve para nós. No versículo 9 e 10 diz assim: E no momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Viram aí porque muitos casamentos, depois de serem restaurados, são destruídos novamente? Justamente porque quem lutou, batalhou, campanhou, inventei essa expressão agora, campanhou, é o pessoal das campanhas, né? Buscou somente pelo cônjuge e não procurou aprender o princípio que a palavra de Deus ensina, que é deixar tudo nas mãos do oleiro e confiar nele. Então, entende, meu irmão, não se trata de restauração do seu casamento, e sim permitir ser moldado pelo oleiro, se entregar totalmente nas mãos do oleiro. É confiança total, sem restrições, pois se não aprender isso aqui no vale, pode ter certeza que quando Deus edificar ou plantar, mas você não souber cuidar do que Ele edificou e plantou, Ele novamente mudará de ideia e novamente irá arrancar, derrubar e destruir, exatamente como Ele falou no versículo 7. Eu vou usar uma analogia que Deus me deu para que você possa entender que Deus, quando Ele te dá algo valioso, você precisa ter capacidade para cuidar disso. O casamento é algo valiosíssimo e por isso estar casado é uma grande bênção de Deus. Provérbios 18, 22 diz: Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Ou seja, estar casado é estar debaixo do favor do Senhor. E por ser assim, se deve ser bem cuidado. Eu moro em uma cidade que tem pessoas de poder aquisitivo muito alto. Então não é novidade ver carrões como Porsches, Mercedes, BMWs, Ferraris e etc. Porém, não importa quantas vezes se vê uma Ferrari, sempre que você vê uma, vai ficar admirado, pois o carro chama muita atenção por sua beleza, cor e o som do seu motor, que é inigualável. Uma vez, eu indo de um bairro a outro em minha cidade, uma Ferrari vermelha me ultrapassou. E o som do motor me assustou, por conta da arrancada que ela deu para me ultrapassar. Era um modelo igual a este que vocês estão vendo aí, que eu coloquei uma foto. Bem, eu fiquei atrás dela por um bom tempo, e não tem como não ficar encantado. O vermelho é inigualável, meus irmãos. O design é incomparável, ou seja, é um carro de valor elevadíssimo. E para se dirigir um carro desse, não se pode ser qualquer um, porque é um carro muito delicado, muito caro, e qualquer arranhão custa muito dinheiro para reparar.
Bem, continuei seguindo atrás da Ferrari até chegar num ponto da estrada que ele deu seta para entrar numa estrada de chão que leva a um hotel de luxo à beira-mar aqui em minha cidade. Ao condutor virar o carro e atravessar a pista e entrar na estrada de chão, o fundo da Ferrari agarrou no final do asfalto, porque a estrada de chão era mais baixa que o nível do asfalto e fez um barulho muito alto, meus irmãos. Na hora eu pensei, ai, meu Deus, só o dinheiro para desamassar o fundo daquela Ferrari dá para comprar meu carro e ainda sobra muito dinheiro. Aí eu fiz uma comparação com o casamento, né? O casamento é infinitamente mais valioso que uma Ferrari daquela. E nós cuidamos dele como se cuida de uma bicicleta velha. Por isso, eu quero que os irmãos entendam, com essa analogia, que Deus ele está nos preparando para dirigir o nosso casamento. Para quando ele for restaurado, nós saibamos como fazer a manutenção correta. Depois que Deus vê que entendemos o valor que o casamento tem, ele devolve a Ferrari para a nossa garagem. Pois após sermos capacitados por ele, através da obediência à sua voz, nunca mais vamos deixar de cuidar dela. A carteira de habilitação para voltar a andar na Ferrari do seu casamento está quase nas suas mãos. Porém, você ainda está na autoescola e o oleiro está trabalhando com cuidado. Então confie. A confiança é o assunto que foi tratado nessa mensagem. A confiança é o meio pelo que a fé se manifesta. Então, se livre da ansiedade, mude o foco e ao invés de duvidar, tenha confiança no oleiro. Pois se ele te fez, te criou, então restaurar não é nada para ele. Não importa o tempo que está passando, o que importa é o que Deus está fazendo neste tempo que passou. Se pensar assim, entenderá que Deus não está demorando para trazer a sua bênção. Ele está caprichando para te surpreender quando ela chegar. Fique os irmãos na paz de Cristo. E quando digo na paz, eu falo de confiança nele. Pois a paz depende da confiança. Aproveite para se levantar espiritualmente enquanto Deus trabalha para você. Procure amá-lo acima de tudo e de todos, pois a palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus, além dele, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Viu aí? Diz que trabalha para o bem daqueles que nele esperam e não daqueles que nele buscam. Batalham, campanham, como eu disse, né, que eu inventei esse termo, campanham. Não, irmãos. A Bíblia, como eu disse antes, fala de Gênesis e Apocalipse, que é para esperar, confiar. E esta palavra em Isaías 64 diz que quem espera, Deus estará sempre trabalhando em favor deste. Fiquem firmes e obedeçam a palavra. Confie no oleiro e com isso continue confiando e profetizando para o mundo espiritual ouvir e obedecer. Estou lutando por você. Paz, irmãos, eu os amo em Cristo Jesus.